Olá, professores, bom dia, boa tarde. Estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar do nosso ATPC de linguagem. Hoje nós temos um convidado, né? Na verdade, o professor Marcos de Paula Rise. Rise de Paula? Paula Rise? Rise Paula. Rise Paula, que é da Escola Jorge Cury. Então é um prazer estar com você aqui, Marcos. Obrigado. A professora Rosane, PCNP, do Núcleo Pedagógico, e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre as funcionalidades, mais algumas funcionalidades do Google Formulário. O professor já trabalha com o Google Formulário e veio mostrar para a gente como ele faz as devolutivas dos alunos. Então, os alunos recebem, né, devolutivas, inclusive às vezes com pontuação. Então, é muito interessante. Depois nós vamos falar também de mais uma funcionalidade que chama Flubaru, a Rosane vai tratar um pouquinho com a gente, e vamos fazer a avaliação das ATPCs nossas aqui da Diretoria de Ensino do primeiro semestre. Então, gostaria de começar com o professor Marcos para contar um pouquinho sobre a sua prática e mostrar para a gente como que ele faz, então, essa questão da devolutiva. Muito obrigada por estar aqui, Marcos. Olá a todos, eu que agradeço a vocês, né, por esse convite. Na verdade, a gente veio partilhar um pouco do nosso dia a dia, né? A preocupação nossa agora é atingir os alunos e com o Google Forms a gente viu que eles estão aceitando mais. Então, é um caminho, né, que acho que bastante gente já está usando, mas tem muita gente ainda que também ainda não. E é uma coisa simples, o pessoal mais da nossa idade, né, a gente tem um pouco de receio de mexer com a informática, mas é começar. Posso já compartilhar? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou da área de inglês, né? Então, vou dar um exemplo de inglês, mas serve para qualquer área. Deixa eu pegar aqui. Não, essa aqui não, né? Espera aí, deixa eu... Não estou achando. Compartilhar a área de trabalho. Acho que é essa aqui. Tá no Teams. Aí, entrou na área de trabalho? Entrou, certo. Tá. A gente vai aprendendo, né? Então, a primeira coisa, a gente entra no Google, né? Então, essa conta aqui eu já sei, ó, é minha conta particular. Então, o que que eu tenho que fazer? Colocar na institucional, ó, que é @prof. né? Então, cada um tem que certificar isso. Eu entro por aqui, ó. Eu venho pelos quadradinhos, né? E ao invés de entrar no Drive, que também pode, eu já venho aqui no formulário. Eu acho mais simples e mais rápido. Então, aqui, ó, pode ver, já tem os formulários, né, que eu já fiz. E aqui tem os modelos. E eu gosto de usar também esse aqui, que é avaliação. Tá? Então, ele já está pronto, mas depois a gente pode dar uma alterada no layout e tudo. Então, aqui, como é um teste, eu vou colocar aqui Activity Third Year, atividade do terceiro ano, né? Então, só para a gente ver. Ó, então, esse é o nome da atividade. Eu cliquei aqui, né, ele já abriu essa janela. Quando eu clico aqui, ó, ele fecha, já está pronto. Ah, eu errei alguma coisa. É só voltar, ele dá o comando novamente. Aqui a próxima já tem um nome, né? Então eu vou deixar o nome. No começo a gente colocava nome e série, mas depois vai gerar uma planilha e nessa planilha a série dele vai sair depois do nome, a gente não vê. Como a gente quer facilitar a nossa vida, então a gente vai duplicar, ó, eu duplico aqui e coloco série aqui, fica mais fácil para o professor
tá? Para ele achar. Só que aqui apareceu, ó, múltipla escolha. Então, eu venho aqui, ó, resposta curta, né? Se eu voltar no nome, ó, tá no resposta curta, tá? Porque é só para ele colocar o nome, série, resposta curta, tá? Embaixo ele já tem um e-mail aqui. Nós vamos deixar agora, mas depois eu vou mostrar para vocês, né, uma outra alternativa aqui. Então, o nosso cabeçalho está pronto, tá? Então, ó, terceiro ano, o nome, série, e-mail. Aí, ó, pergunta do teste. Aqui, eu vou colocar, eu vou apagar, né? Eu vou abrir meu. Eu já pesquisei na internet, né? Isso que eu queria falar também. A gente pode começar ou pelo Word, um documento que a gente já tem, ou fazer uma pesquisa direto na internet. Como é um texto que eu vou colocar aqui, ó, eu já tenho ele aqui, é sobre o Charles Dickens, né? Uma pequena biografia. Então, eu já vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui, ó. O meu texto já foi, né? O texto que estava aqui no Word, ele já foi para o meu formulário, tá? Então, agora, como é de inglês, tem várias maneiras que a gente, né? Depende do professor, depende dos seus alunos. Ah, eu coloco tudo em inglês, as perguntas. Tudo bem. Ah, eu gosto de traduzir. Pode traduzir. Essa aqui, ó, eu vou colocar em português. Leia, ó, leia o texto e responda em português. Mas por que português? Porque eu quero ver se ele vai entender, né? Esse que é o meu objetivo aqui. Eu quero que ele leia o texto em inglês e, se ele entendeu mesmo, ele vai responder em português, tá? Agora é sobre o Charles Dickens. Já foi falado lá na apostila, mas eu acho legal colocar uma imagem, né? Então eu venho aqui, ó, adicionar pergunta, importar perguntas, tudo que eu posso fazer, ó, adicionar título, adicionar imagem. Então, eu posso procurar nos meus arquivos ou eu arrastar. Eu adorei esse item aqui de arrastar, que eu não conhecia também, eu fiquei aprendendo agora, que eu achei que ficou bem mais fácil. Ó, eu tenho ele aqui, ó, eu venho ele só soltar e o Charles Dickens já está no meu formulário. Olha, né? É legal, você está lendo sobre alguém, vê uma foto, né? Essa foto é meramente para ilustrar, né? Para falar de quem está falando e os alunos terem uma ideia, tá? E aqui eu posso escrever o nome dele, né? Charles Dickens, tá? Então, até agora eu não estou avaliando nada, né? É só eu coloquei um texto e uma imagem, tá? Tudo bem por aqui? Ah, agora passamos aqui. Primeira pergunta. Então, será que eu quero? Ó, você pode escolher múltipla escolha, para resposta curta, né? Resposta longa. Aqui, né? Eu preparei, ó, uma pergunta. Who was Charles Dickens? É com uma resposta. He was a British author. Então, só que eu aqui eu acho que eu vou colocar em português, né? Pode ser. Então, isso aqui vai ser uma pergunta de resposta curta. Eu venho aqui e coloco quem foi Charles Dickens, né? Quem foi Charles Dickens, ok? Ah, tá, resposta curta, chave de resposta. Ah, quanto que vai valer? Ah, esse formulário vai ter 5 perguntas. Ah, então esse aqui vai valer 2 cada um. Ó, 2, 3, escolha quanto ponto eu quero. Vou colocar 2 aqui, tá? Então, adicionar a resposta. Então, um escritor inglês,
tá? Depois a gente vai ver essa resposta na devolutiva, que a gente está vendo isso aqui, tá? E concluído, eu já tenho a minha pergunta, né? Essa pergunta, ó, obrigatória, sempre vê aqui, se ela tiver para cá, o aluno pode pular. Então eu sempre deixo acionado, aqui já estava, né? Eu já deixo acionado aqui. Então, ó como tá. Tem a pergunta, ele vai lá no texto em inglês, ele responde em português. Ah, mas poderia pôr em who was? Podia, né? Como está aqui, isso aqui é a vontade do professor, né? Who was Charles Dickens? He was a British author, tá? Aí é vontade de cada um. Aí eu vou fazer mais uma pergunta. Eu vou para a segunda. Essa aqui já está pronta aqui, mas eu vou, ó, eu acho mais fácil, eu repito aqui, tá? Eu vou colocar só mais uma. E agora eu vou colocar um teste, né? Múltipla escolha, ó. Então não vai ser mais essa pergunta. Então vai ser a 2. Aí vamos ver a pergunta que está aqui. Aqui eu coloquei mal. How many children did Charles Dickens have? Então, no texto foi falado quantos filhos ele tinha, né? Então vamos perguntar se o aluno vai saber, porque vai, na verdade, quando eu fiz tem sobre os filhos, né? E sobre os irmãos. Então, quantos filhos Charles Dickens teve? Então, essa informação, onde está? Está lá no texto. Então, eu vou aqui. Deixa eu ver as opções que tem aqui, que eu não me lembro. 0, 2, 7, 10. Então, ó. Ah, não teve nenhum filho. Teve 2. Teve. É 7 que eu pus? 7 ou 10. Tá? Ah, tem. Né? Ó, apareceu mais uma. Não, só quero 4. Eu quero 5, quero 10. Eu vou aumentando quanto eu quero. Essa aqui eu não quero, ó. Excluir, tá? Então, vamos ver aqui. Agora aqui, ó, chave da resposta. Então, como o formulário vai reconhecer a resposta? Eu tenho que marcar. Lá ele teve 10 filhos, então eu marco aqui, ó. Ó, você viu que já está marcado? Se o aluno responde 10, ele acerta. 0, 2, 7, está errado. Então, aqui já está 2 pontos. Se, né, eu vou querer que esse valor mesmo. Eu dou concluído. Né? Ó, tá obrigatório, tá? Aí eu quero mais, eu vou clicando para duplicar, né? Aqui eu coloquei onde ele nasceu, quando ele nasceu, tá? Então, mas aqui eu não vou colocar por causa do tempo, só para a gente. Deixa eu ver aqui. Ó, eu clico aqui, essa eu não vou querer, ó, só ir na lixeira, excluir. Se eu quisesse, era só completar. Essa eu não quero, lixeira, essa eu não quero, excluir, essa eu não quero, out, tá? Será que tá certo? Ó, 2, nossa, mas não tem a 1, eu esqueci agora, não tem importância nenhuma. A qualquer momento, ó, eu posso voltar aqui, ó, 1, esqueci da pergunta do número 1, né? Então, mesmo assim, ó, eu venho nesse olhinho aqui, lá em cima, visualizar, para ver como o aluno vai ver isso. Então, ainda está com essa foto aqui, né? Olha lá, digite seu. Não, esse aqui não. Ah, não, esse aqui não precisa, é só o título, né? Não precisa lá. O nome, a série, o e-mail, o texto, a foto do Charles Dickens, a pergunta 1, a 2, a 3, a 4, a 5, né? Só que eu não vou colocar aqui, tá? Então, ó, esse vale 2 pontos, 2 pontos. Assim que o aluno vai ver, ele responde, tá? Só que antes, né? Ah, eu não gostei desse layout aí. A gente pode buscar, ó, aí eu venho aqui nesse ícone aqui, eu posso ver o tema que eu quero, né? Eu clico aqui,
escolher qualquer um desses, tá? Ou eu posso também, se eu quiser, eu tentei buscar uma foto do Charles Dickens, de um livro dele, só que é meio difícil encontrar uma foto que encaixe lá, tá? Eu já encontrei algumas, mas às vezes não é tão fácil assim. Então, ó, vou escolher essa que ele é um escritor, né? Por um livro. Pode ser qualquer uma, né? Ó, tá aqui. Aí você pode escolher a cor que você quiser de fundo, tá? Aqui acho que dá para colocar aqui. Isso, tá? Então feito isso, ó, já mudou a cara, ficou mais legalzinho, né? Esse terceiro ícone aqui, ó, configurações. Aqui que é importante, ó, para a gente ver. Então, coletar endereços de e-mail. Então, isso aqui é importante. Mas lembra que a gente já colocou lá o e-mail, né? Então, que eu deixei lá para mostrar isso. Eu vou acionar esse item aqui, só que ele vai aparecer duas vezes lá. Aí eu vou te retirar aquele outro, tá? Então, ó, restringir aos usuários do Seduc. Esse aqui não é bom deixar acionado, porque se o aluno não usar o e-mail dele institucional, ele não vai conseguir, tá? Então, deixa livre qualquer e-mail, né, que a pessoa usar, ele pode acessar. Limitar uma resposta, esse eu acho bom porque ele responde uma vez, eu vou fazer de novo. Não, não pode mais. Então ele tem que pensar bem, né? Pensar para resolver. Aí os participantes podem editar após o envio? Eu acho que não. Ver gráficos? Também eu acho que não precisa. Geral. Agora eu vou na apresentação. Mostrar o progresso, acho que não precisa, não precisa. Ó, mensagem de confirmação. Aqui o aluno terminou. O que vai aparecer para ele? Ó, congratulations. Parabéns, muito bem, terminou. Bye bye, até a próxima, né? É uma mensagem que quando terminar ele vai ver. Deixa eu ver se está certo. Congratulations. Yes, né? E testes, aqui que é o nosso, criar testes. Se eu marcar, ó, modo bloqueado, então, se é uma coisa mais elaborada, uma prova, você não quer que o aluno pesquise, né? Entre em outro site, então você marca aqui. Aí ele não sai do formulário. Enquanto ele não enviar, ele não sai, ele não consegue abrir outra página. Mas eu não quero isso, né? A intenção, qual a minha intenção? Que ele aprenda, se ele quiser até consultar, né? Ele pode consultar alguma coisa, mas toda a informação está lá dentro do formulário, mas ele pode consultar se ele quiser. E liberar nota imediatamente após o envio, eu também não gosto dessa alternativa, porque eu errei a um, aí ele pode passar para os colegas, né? Posteriormente, após a revisão, isso, é aí que a gente vai ver na devolutiva como vai ser, né? As perguntas erradas, também não. Eu errei a um, eu coloquei a A, então é a B, né? Então, também não, os valores pode deixar ou não, né? Então, eu gosto de deixar marcado esse posteriormente e depois da revisão, somente esse aqui. Aí salvar, né? Salvamos e nosso formulário está pronto, tá? Aí, ó, tá salvo, tudo certinho. O que que a gente vai fazer? Agora eu vou enviar para o aluno. Eu clico em enviar. A gente tem medo de clicar aqui, mas sem medo, porque não enviei, né? Enviar, mas tenha um passo ainda. Eu vou querer enviar, coletar endereços de e-mail? Pode ser, tá? Ó. Esqueci de uma coisa, não faz mal. X aqui, volta lá. Eu falei do e-mail, eu lembrei, né? Ó como ficou aqui. Ó, endereço do e-mail que eu marquei lá, né? E o outro e-mail aqui. Então, eu não preciso que ele coloque dois e-mails, né?
Então, eu vou deixar só aquele lá. Por isso que eu falei, esse aqui já podia ter tirado antes, mas eu deixei para vocês verem que é melhor marcar na configuração, né? Deixar. Então, esse aqui, ó, vai pro lixo. Configurei, já está salvo. Tudo que a gente faz, salva, tá? Então, não tem problema, já salvou. Então, ficou, ó, endereço de e-mail, nome e série. E as duas perguntas que nós temos, tá? Então, agora eu vou enviar. Eu não quero mandar por e-mail, porque eu posso, mas aí eu vou ter que digitar o e-mail de cada um aqui, né? Então vai dar muito trabalho. Eu vou colocar aqui nesse ícone, vai aparecer o link. Então, ó, clico no link curto, vou em copiar. Copiei, esse link eu posso colocar em qualquer lugar. Eu vou no WhatsApp, eu colo lá, o aluno clicou lá, tá certo. Põe no Messenger, ele clica lá. Coloco no Facebook, tá lá. Eu geralmente eu coloco no WhatsApp e no Classroom, tá? Porque aí eu abro uma janela para abrir o Classroom e coloco lá em cada sala, tá? E aí já é enviado para cada sala. Eu tenho um exemplo, não é esse aqui, mas é um que eu já fiz, que está mais completo que esse. Clicando aqui, ó, eu coloquei no Word. Qualquer lugar, ó, cliquei e apareceu aqui. Só que aqui eu coloquei uma imagem diferente, né? Você viu que ele ficou até meio tremido, não ficou boa, mas é porque não encaixou muito bem, mas ficou essa aí mesmo. Ó, o e-mail, só para... Eu vou escolher um outro e-mail meu aqui, só para ver se tá certo, para mostrar para vocês. Cosmarum, só para vocês verem como que funciona. Nome, ó, Marcos, série, terceiro A. Aí eu leio o texto, eu venho aqui, olha, esse é o... Ah, que legal. Quem foi? Tá, olha lá, responda em português. Ah, tá bom. Ah, não pode ser em inglês? Então, é um escritor inglês. Tá? Ah, não pôs nem ponto. Vamos deixar sem ponto mesmo. Oh, onde ele nasceu? Vou pôr... Ah, eu nem li o texto. Ó. Inglaterra. O aluno que faz rápido, né? Já pôs... Tem a cidade, tem o lugar todo. Quando? Ah, não coloquei o quando, ele vai sair errado. Marque a alternativa correta para completar a frase. Charles Dickens teve quantos irmãos? Ah, vamos olhar lá. Tá. Ah, seven. Ah, seven é o quê? Ah, sete. Aqui. Quantos? Aqui, ó. Podemos afirmar que, ao morrer 58 anos, ele publicou seu último livro chamado The Mystery of Edwin Drood. Justifique. Ah, não. Ele não tinha terminado de escrever o livro, tá? Então, ó, escrever a resposta. Ah, acabei tudo. O aluno não lê muito, né? Ó, enviar. Ah, essa é obrigatória, não respondi, né? Ah lá, você viu? Ó, que legal. Então, ele enviou, tá? Então, eu só vou abrir aqui um outro janela. Então, foi enviado para o professor já recebeu, tá? E eu não sei se está demorando muito, mas a produção aí me avisa. Eu vou só abrir aqui, ó. Agora eu vou no meu Drive, né? Ó, ele está aqui, eu clico nele. Ó, o que fala? Ó, 19 alunos responderam, né? Então aqui saem os gráficos para eu dar devolutivo para cada aluno que respondeu, ó, tá? Só que teve um problema, o qual foi?
4, por quê? As alternativas, eu recebo a resposta correta, porque eu marquei lá. A dissertativa, se eu coloquei uma vírgula a mais, se o aluno colocou, eu coloquei em português, se o aluno colocou em inglês, ele dá como errado. Então aí eu corrijo, tá? Mas se for só alternativa, ele já corrige tudo direto. Então, precisa tomar cuidado quando for dissertativa. Ó, os alunos responderam e esse aluno Marcos aqui, ó, respondeu, acertou 2 de 10 só, coitado. Só que 2, ele acertou um, errou outro. E o restante era dissertativa. Eu vou ter que ler lá e, né, ó, já sai o nome. Por isso que eu coloquei a série sai diferente, né? As respostas. Olha que legal que sai, né? Não sei se eu consigo achar aqui agora individual. Será que eu consigo? Não sei se vai. Deixa eu ver. Ó, então esse aluno aqui, ó, é o Marcos, se alguém conhece. Ó, ele errou. Por que que ele errou? Porque ele colocou a resposta diferente. Então, mas tá certo? Um escritor está certo. Então, ele ganhou mais 2 pontos. Aí eu marco para ele. Era 4. Na Inglaterra, ele não colocou a cidade, ele não colocou quando, então vou dar meia certo. Então, mais 1 ponto, mais 3. Ó, esse ele acertou e esse aqui ele errou, tá? Que teve 10 filhos, tá? E essa aqui, ó, não, ele acertou, então mais 2 pontos. Então, fica muito mais fácil para o professor, né? O professor fica mais tranquilo, porque ele recebe as atividades diretamente na planilha. Então, sai o nome do aluno, a série dele, a nota que ele tirou. Só o probleminha aí, se ele tiver a resposta dissertativa, porque aí vai ter que corrigir, né? Um por um. Mas é muito mais prático. Eu corrigia em média nem sei, mais de 100 e-mails que chegavam, um por um, e fotos. E a gente tem que virar o laptop ou no celular, não enxergava. Então, facilitou muito para a gente. Então, vale a pena. A gente erra. Eu errei muito, 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 muito. Então, mandava. Professor, não está dando certo. Então, para e vou refazer. Aí mandava de novo. E eles sabem que a gente está aprendendo e eles nos ajudam, né? Bastante. Professor, assim, dão boas dicas para a gente e a gente vai aprendendo. E não sei se era isso que vocês estavam esperando. É uma experiência que a gente está tendo, né? Está sendo muito válida. Só uma coisa. Posso falar mais um pouquinho? Lógico. Essa aqui foi um texto, né? As habilidades que a gente viu aí de interpretação de texto. No segundo ano, quem está lembrado, a gente viu bastante o superlativo. Então, a parte mais de gramática. O que eu faço? Naquela parte que eu coloquei o texto, eu coloco uma explicação. Um fez um comparativo, outro do superlativo. Do comparativo, a formação, adjetivos curtos, adjetivo longo, tá tudo ali. O aluno lê a pergunta e ele vai lá, né? Ele não precisa nem sair de lá para procurar, porque tem a explicação ali. Porque, mas ele vai olhar a explicação? O que eu quero? Eu quero que ele aprenda, né? O meu objetivo é que ele aprenda. Então, ele memorizou que adjetivo curto coloca ER, tá? Mas ele aprendeu? Se ele for lá ver todas as regras e colocar certo, eu acho que ele está aprendendo, né? Eu acho que é um momento de aprendizagem aqui. Então, eu costumo colocar também. Pode colocar ou não, tá bom? Agradecemos muito, Marcos. Não sei se eu falei muito, tentei correr um pouco, não sei se... Não, foi ótimo. Tá dando eco para vocês aí ou só aqui?
Aqui não. Posso pedir para vocês fecharem o microfone para ver se para? Fecharam? Faz um joinha se parou o eco. Ok. Então, Marcos, agradecemos muito. Na verdade, esse ATPC, como a gente tinha comentado na semana passada não, que não teve ATPC, né? Na semana retrasada, a gente teria uma série com 3 ATPCs para falar de avaliação. E o pedido de trazer o Google Formulários é uma demanda dos próprios professores, né? Porque, como você disse, Marcos, está todo mundo usando, está todo mundo querendo usar. Mas eu acho que você presente aqui com a gente é uma outra perspectiva de trazer o formulário. A gente não está dando só um tutorial para que o professor use o formulário, você já está trazendo como é que você usa isso na tua prática. Eu marco esse porque faz sentido por isso. Eu não marco esse porque não faz sentido por isso. E é isso que a gente queria trazer, né? Agradecemos do fundo do coração. E a ideia, para quem está assistindo esse vídeo agora, é exatamente, eu tenho certeza que vocês já foram fazendo isso, né? Dialogando, não, eu faço diferente. Ah, que legal, eu poderia fazer exatamente assim, eu nem tinha pensado nisso, né? A ideia é que fique isso para vocês, realmente, para vocês dialogarem com o vídeo, depois quem precisar retoma, né? Faz todo esse movimento. Agora, eu vou projetar rapidinho aqui para vocês, a gente queria apresentar uma outra coisa, tá? O Flubaru, né? Já comentamos no momento de interação, eu já tinha comentado com os professores de língua portuguesa, tá? O Flubaru, ele é um recurso que que a própria planilha do formulário te oferece, tá? Eu estou pensando, Rosane, PCN de língua portuguesa, eu estou pensando na AP, que veio para a gente, né? Vieram no formato de formulários, então faz muito sentido agora você poder usar esse recurso e eu já vou mostrar por quê, tá? Mas, Rosane, eu só vou poder usar isso com a AP? De jeito nenhum. O Flubaru é um recurso da planilha, você pode usar para qualquer formulário que você tiver criado. E ele vai te ajudar em alguns aspectos. Eu não vou fazer que nem o Marcos esse movimento de ir explicando como é que cria o Flubaru, tá? O meu papel aqui hoje, o da Joyce, foi de curadoras. A gente escolheu alguma coisa que estivesse realmente pronta, mas de repente, mais para frente, a gente convidar um professor. Usei, Rosane, foi legal por isso e tal, e de repente vim aqui também para participar com a gente. O que eu vou fazer nesse momento é apenas realmente falar um pouquinho dele e passar o tutorial para vocês verem como funciona. Área de trabalho. Entrou o slide, Joyce? Sim, né? Não é isso que eu quero. Também não é isso que eu quero. Aqui. Agora sim. Bom, vocês receberam um link com as APs, né? Eu vou clicar aqui para vocês verem do que eu estou falando. A gente recebeu, a secretaria, a Coped disponibilizou um link com as APs no formato de formulários, tá? Vocês receberam um vídeo também que explica, né, que vocês, para poder enviar isso para os alunos, vocês têm que criar uma cópia. Eu estou clicando aqui com o botão direito, assim como aquele vídeo que a Coped enviou explica que deve ser feito, fazer uma cópia, tá? É essa cópia que o sistema vai gerar que eu vou encaminhar para os alunos. O Marquinhos já explicou como faz para enviar, né? Vou entrar num outro que está pronto aqui, o MAP do 9º ano, tá? Enviei para os meus alunos, eles vão responder. Depois, quando eu vou acessar essas respostas, tá? Eu estou com 3 respostas aqui. E vou criar uma planilha, que tá aqui, ó, ver resposta na planilha. Eu posso olhar, né, dar uma olhada aqui nos gráficos e tal, fazer as minhas análises, tá? Quem respondeu o quê, como é que foi, os gráficos do próprio formulário, eles ajudam muito a fazer as análises que precisam ser feitas, tá? E a minha intenção aqui é realmente pensar nisso. Tá bom, os alunos responderam, e agora? O que que eu faço? Agora eu vou analisar as respostas, agora eu vou ver o que eles acertaram, o que eles erraram, o que eles estão com dificuldade, o que eles não estão, né?
Você tem a planilha normal, além do formulário, né? Você tem a planilha que você pode gerar, o Marcos já mostrou para a gente, que você vai ter o nome de cada aluno que respondeu o formulário, o número, a série e as respostas. Na hora de lançar na sede, porque a gente ainda vai ter que fazer o lançamento disso na sede, as respostas vão estar aqui, né? A Adriana, ela respondeu o número 1A, número 2B, número 3A, né? E vou lançá-la na sede. Mas existe um outro formato de planilha, que é esse aqui. Essa planilha é a planilha que é gerada a partir do momento que você usa o recurso do Flubaru, tá? Quando você vem nessa planilha normal, o Flubaru, ele tá aqui, ó, complementos, Flubaru, tá? E ele vai gerar pra gente uma planilha igual a essa aqui. Qual a diferença das duas planilhas? A planilha normal, que eu acabei de mostrar, ela só vai te dar o resultado horizontal, individual de cada aluno e tal. A planilha do Flubaru, ela te mostra percentual de acerto, percentual de erro. Você continua tendo aqui, ó, a Joyce, o nome, Joyce, tá? O número, a série. E aqui estão as questões. A questão 1, ela errou. Agora eu não sei mais qual foi a resposta da Joyce, mas eu sei que ela errou, tá? Porque tá com 0. A questão 2 ela errou, a questão 3 ela errou, e as que ela tiver acertado, vai aparecer um 1 aqui, tá? Então, na linha horizontal, eu continuo tendo alguma coisa parecida com o que eu tinha, mas agora eu sei já se a Joyce acertou ou errou. E na vertical, gente, na coluna vertical, você vai ter um resultado da turma, né? Isso é muito parecido com aquilo que a Secretaria Escolar Digital nos dá, né? Pela secretaria, eu sei o resultado de cada aluno e eu também tenho essa porcentagem da turma. Isso ajuda demais para você saber quais as habilidades que têm que ser retomadas, né? Quais as habilidades que têm que ser retomadas, qual o trabalho, qual é o aluno que está com mais dificuldade. A Secretaria Escolar Digital nos ajuda nisso. E a ideia do Flubaru é a mesma, só que você vai ter um resultado mais rápido. A partir do momento que o aluno já respondeu o formulário e te enviou, você já pode acionar o Flubaru e ter esse resultado na tua mão, antes que ele esteja disponível na sede. E como o Marcos bem pontuou, qualquer formulário que você mandar para os alunos, a partir do momento que você acionar o Flubaru, você vai ter essas estatísticas na tua mão para trabalhar não só com os resultados da sede, você pode trabalhar com os formulários que você está enviando para o aluno também, tá? Então, apresentado e tendo explicado um pouquinho para que ele serve, qual é a função dele, agora a gente vai passar o tutorial para vocês que está pronto, disponível na internet, tá? 5 minutinhos aqui para que vocês entendam como criar. O tutorial, ele vai do momento, a planilha está criada, como é que você usa o Flubaru dentro da planilha, tá bom? É desse momento para frente. Vou compartilhar aqui. Ah, parou. Esqueci de acionar o som. Olá, nesse vídeo vamos ver como você pode utilizar o Flubaru para gerar uma correção automática da sua avaliação ou um gabarito de sua prova. Se você ainda não conhece o Google Forms, recomendamos que você olhe os vídeos anteriores ou busque orientações sobre como chegar nesta etapa da qual estamos partindo. A partir do momento que você tem o seu formulário respondido, estando na opção das respostas, você vai acessar a planilha com as informações. Aqui basta que você solicite a criação de uma nova planilha. Quando você tiver nesta planilha, com ela criada, nós vamos instalar um complemento que vai auxiliar nesse processo da geração do gabarito. O nome desse complemento se chama Flubaru. Então, o processo é realizar a instalação, nós vamos procurar por ele. Vocês vão ter à disposição de vocês vários complementos aqui. Nesse caso, o que nós queremos é esse. Aqui basta que vocês concordem com a aceitação da instalação dele. Importante dizer que essa instalação do complemento, ela vai ser realizada uma vez por conta. Então, ela vai ficar atrelada à sua conta que você tiver vinculado. Se caso você utiliza em mais uma escola ou tem outras contas, você vai precisar instalar uma vez só na sua conta, em cada conta que você for utilizar. O processo é muito simples. Após estar realizada a instalação, eu venho novamente aqui,
Para quem prefere ele em português, tem a opção da gente modificar a linguagem dele. Então, eu posso vir aqui e alterar para que fique na linguagem que as pessoas mais utilizam. Então, nesse caso aqui, Português Brasil. E que vai facilitar um pouquinho o trabalho também. Nesse caso, após isso, eu venho aqui e eu vou dizer que eu quero fazer a avaliação desse formulário. Importante dizer que, além do estudante ter respondido, o professor também precisa ter respondido o gabarito uma vez corretamente, porque ele vai, essa avaliação, porque ele vai precisar dizer qual é a resposta correta. Então, nesse caso aqui, a gente vai abrir, ele vai me dar as opções que eu tenho, então eu vou dizer para ele, olha, o nome você não vai tabular porque ela é uma identificação do aluno. Da mesma forma, o e-mail. Se você já usa o GEF, essas informações podem ser capturadas automaticamente. Se você ainda não usa o GEF, você precisa coletar o nome e o e-mail. E se você não sabe o que é o GEF, também procure pelos outros videozinhos para entender um pouquinho melhor o que é esse recurso que a Google lhe disponibiliza. Aqui eu vou definir as perguntas, qual é a pontuação que cada uma delas vale. Então, eu posso, como professor, jogar isso do jeito que eu quiser. Aqui tem uma pergunta que eu tinha deixado como pergunta subjetiva, ou seja, a pessoa respondeu ela, texto. Nesse caso, eu tenho duas opções. Ou eu vou dizer que essa votação vai ser feita posteriormente por mim, ou seja, eu vou adicionar esse peso lá, ou eu vou dizer para não avaliar. Nesse caso, eu vou dizer que eu não quero avaliar essa informação aqui, tá? E a última também, tá? Texto, eu também não vou avaliar. Eu vou avaliar as perguntas que são objetivas. Muito bem, quando eu der um continuar, ele vai perguntar para mim qual é a questão que tem o gabarito correto. Nesse caso, é importante que eu tenha respondido, eu como professor, essa avaliação de forma correta. Então, a resposta certa é a resposta que foi respondida por esta pessoa aqui, no caso, que vai ser o seu nome, professor. E aqui, bastando confirmar, você vai para a segunda tela e ele vai automaticamente gerar essa informação para você. O que o Flubaru tem de legal é que ele nos dá leituras rápidas e a possibilidade de retorno automático para o aluno. Nesse caso aqui, eu já consigo verificar quem são as pessoas que tiveram problemas, elas já são sinalizadas em vermelho para mim, né? Percebam que teve um aluno aqui desse range que acertou 100%, os outros, alguns acertaram 0%, 11%. Outra questão que é importante, como professor, eu consigo avaliar na coluna quais são os itens que eu preciso voltar. Então, ela me dá uma leitura vertical da situação da turma, então eu sei que eu preciso voltar nesses itens aqui, e dos alunos, ela me dá uma leitura horizontal. Feita a avaliação, você já pode ter o seu resultado, já pode levar isso para uma outra planilha, fazer seus cálculos de nota, ou simplesmente copiá-los daqui, e também pode dar o retorno para os alunos, desde que você tenha coletado os e-mails desses alunos. Então, lá nos complementos, novamente, você vai lá, compartilhar avaliações, e ao clicar na opção de compartilhar avaliações, você já pode também incluir que você quer que a pessoa receba a resposta certa por e-mail. Nesse caso, o que vai acontecer? O Flubaru vai encaminhar um e-mail para cada aluno com o seu desempenho individual. Isso é muito legal, porque o aluno tem essa informação automaticamente. Para a gente só poder entender isso, se nós voltarmos aqui no meu e-mail, né, eu coloquei o e-mail para um deles vir aqui para esse, para a gente poder ter a demonstração disso aqui. Eu vou verificar que ele vai me mandar primeiro, como professor, a média dessas informações, né? Então, quantos alunos responderam, qual a média, se as respostas corretas foram enviadas para eles ou não. E ele também vai encaminhar para mim as informações, ou no caso, para os alunos, as informações desse aluno sobre a atividade dele, como ele foi como estudante. Então, é um processo bem legal que a gente pode estar trabalhando com os alunos aí, o uso do Flubaru. Só um minutinho. Ok, deixa eu só fechar meu vídeo aqui para ele não ficar me pedindo. Ok. E é isso, gente, quisemos trazer para vocês. Essa ideia, então, de que o Flubaru, enquanto planilha para fazer uma análise, eu acho que já é ótimo, tá? Mas ele também te traz essa possibilidade dada evolutiva, né? A partir do momento que você aciona pelo Flubaru, que quer que a resposta vá para o aluno, ela vai. E você já marcou que algumas não foram avaliadas. No caso que o Marcos comentou, as questões subjetivas, dissertativas, elas não vão ser avaliadas, o aluno não vai receber essa resposta. E aí depois você tem, com certeza, um modo de dar essa devolutiva para o aluno. Ou vai ser numa videoaula,
ou vai ser realmente você vai enviar individualmente depois, aí fica a critério de vocês. E esperamos que esse recurso também contribua, tá? Agora vamos para um segundo momento, tá? Tivemos os nossos ATPCs. Agora a gente queria fazer uma avaliação com vocês dos ATPCs, né? Desse nosso processo de formação continuada que envolveu os ATPCs da diretoria de ensino. Eu vou compartilhar a tela. Venho para cá. Tá, as nossas ATPCs semanais, a organização, vocês têm a ATPC da EFAP, da DE e da escola. Geralmente, quem determina essa organização é a EFAP. A semana passada nós não tivemos a ATPC da diretoria de ensino, só da EFAP e da escola. Às vezes acontece de ser só diretoria de ensino e escola, não tem EFAP, tá? Isso já vem determinado previamente. E vocês são avisados semanalmente, né? A diretoria de ensino, a gente se organizou para ter uma parte comum, que não é uma parte comum para todos os professores da área de linguagens, não. É uma parte comum para todos os professores da diretoria, que foram as formações que vocês tiveram com a PCNP Catiúcia. Ela disponibilizou vídeos sobre Google Formulário, sobre e-mail institucional, sobre o Google Classroom, né? Que foi no começo. A Gediane também participou com alguns vídeos, né, em que ela trabalhou a questão da educação especial, e também o Hospital Ilumina, né, uma entrevista com o professor Roberto aqui da Unesp. Também tivemos vídeos sobre isso, essa parte comum. E nós temos uma parte específica da área, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente, no caso da área de linguagens, a parte específica da área, ela vai ser sempre um vídeo no YouTube e um momento de interação. O que nós queremos avaliar com vocês, retomar e avaliar, é exatamente essa parte específica da área, tá? De linguagens. Tem uma linha do tempo, não vou ler tudo, é só para mostrar para vocês, tá? Semana 1, nosso primeiro ATPC aqui na diretoria foi dia 6 de maio, olha, vamos voltar no tempo, gente. A gente ainda estava falando das habilidades prioritárias do primeiro bimestre, falamos de roteiros de atividades. A educação física foi falar sobre a questão da pandemia, o contexto da pandemia, a gente estava no começo, ainda pensando sobre isso, trabalhando com isso nos alunos lá em maio, tá? O nosso percurso veio, os roteiros que foram tomados na primeira semana, eles são retomados na segunda semana, e nós trazemos roteiros, exemplos de roteiros que estão sendo produzidos por professores, tá? Depois, os professores pedem, a gente quer o Google Classroom, porque a secretaria disponibilizou e a gente quer usar. Trouxemos para os ATPCs também, tá? A avaliação por rubrica, né? A gente já estava preocupada aí que o semestre ia chegar no final. Tinha o pessoal da tecnologia que faz o ATPC com a gente e queria falar um pouquinho de como é que eles iriam avaliar os alunos. Trouxemos a questão das rubricas, que no final das contas a gente descobriu que também é uma forma de avaliação processual que fez sentido para os outros professores da área, né? Vocês também se apropriaram disso. Semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. Né? Às vezes você vai ter ATPCs específicos, a língua portuguesa no dia 17, nós estivemos separados, assim como no dia 1º de julho, o pessoal da educação física também esteve separado para tratar de temas específicos, tá? Na semana 8, estratégias de leitura que tinham sido trabalhadas só pelos professores de língua portuguesa foram retomadas com os professores da área toda. A professora Flávia veio contar da estratégia de leitura assíncrona que ela usou para gravar a videoaula do Centro de Mídias. A Joyce tratou do material de língua inglesa e trabalhou a taxonomia de Bloom, que nós depois também ficamos sabendo que fez muito sentido para vocês, né? Assim como a Flávia participou no dia 8, o professor Denis veio no dia 22 para falar sobre gamificação usando o Google Forms. E o Google Forms já era um pedido de vocês queriam falar sobre o Google Forms. Então, a gente trouxe as duas coisas, né? A gamificação associada ao Google Forms para já trabalhar as duas coisas. E chegamos aqui, né? Na semana da avaliação, ainda comentamos que a gente estava falando do Google Forms, olha, na semana 8, dia 22,
No dia 9, a gente falou da avaliação e não falamos do Google Forms, mas hoje a gente retoma o Google Forms como a gente tinha prometido e continuamos falando de avaliação, né? A gente vai articulando aí para não ficar... É um processo de formação continuada, não são coisas soltas que a gente vai jogando para vocês, elas estão amarradas, né? E olha a participação dos professores aqui, sempre, sempre, sempre. Então, a gente queria que vocês entendessem que a gente tem um projeto, né? A gente tem abordagens que são feitas aqui para o nosso projeto de formação continuada nos ATPCs de linguagens da diretoria de ensino. Quais são essas abordagens, tá? A gente deu o nome de movimentos, são 4 movimentos, tá? O primeiro movimento, nós não abrimos mão da teoria, tá? A gente trouxe a teoria para falar do currículo, a gente está em ano de implementação de currículo, quais são as concepções teórico-metodológicas que estão regendo esse currículo, trouxemos para falar de vocês, tanto da área quanto de cada um dos componentes curriculares. Falamos do material, né? A gente está usando esse material que já está articulado com esse currículo novo e tem que entender um pouco o que é a proposta desse material. Tem concepções do material, concepções metodológicas que são específicas do material. O agrupamento que é usado na língua portuguesa, ele não é uma concepção do currículo, ele é uma concepção para a construção do material. Então, queríamos muito trabalhar isso com vocês, que vocês tivessem clareza, né? Vocês estão atuando em sala de aula, tem que entender como isso funciona. Leitura compartilhada, gamificação, a teoria, ela está sempre presente aqui para a gente. Mas a gente tentou fugir um pouquinho, principalmente conforme fomos avançando no tempo, daquela ideia de que tem que ser só um olhar para a teoria. Não era essa a nossa intenção. O movimento 2, a gente está dizendo sempre da prática para a teoria. Essa da prática para a teoria pode ser uma análise de material. Os roteiros de atividade de vocês são uma prática, mas é um material que a gente está analisando, né? Os ambientes wiki, que a gente falou em uma das ATPCs, que a gente estava analisando as práticas de escrita colaborativa, a prática dos alunos na internet, como é que eles usam esses ambientes wiki para a escrita colaborativa, percebe? E para falar da questão da multimodalidade, da teoria da multimodalidade, a gente partiu do material. Como é que essa multimodalidade está presente no material? Tá? Então, esse segundo movimento, da prática para a teoria, mesmo que seja só análise. Mas nós não quisemos ficar só na análise. Nós queremos a prática pedagógica nos nossos ATPCs. E aí a participação dos professores. Se eu estou falando da questão da estratégia de leitura assíncrona, que foi trabalhada, né, na teoria, a gente quer que a Flávia traga, a gente quer que a professora traga como é que isso fez sentido na prática dela, como é que ela usou para a criação de uma videoaula, como é que o Denis usou a gamificação, por mais que a gente tenha falado da teoria, mas como é que ele usou isso? E ele articulou com o Google Forms, tá? A gente não conseguiria trazer isso se a gente não tivesse partido da prática pedagógica do professor, né? A Cris usando a rubrica, que é uma teoria que foi falada, que está articulada com material de inglês, mas que ela consegue usar como avaliação processual. O Luiz, que tem uma eletiva, tá? Que tem que fazer uma culminância e que também traz brilhantemente uma avaliação processual, que a culminância dele vai ser criada por meio desse Padlet, mas está registrada, é uma avaliação processual para ele também. Esse seria o movimento 3. E, lógico, a gente não abre mão das ferramentas digitais. Estamos falando de ensino mediado por tecnologia, né, gente? Não podemos abrir mão do Google Forms, do Google Classroom, não podemos. Essas ferramentas também foram trazidas, né, quer pelos professores, quer pela Catiúcia naquele primeiro momento, não abrimos mão delas mesmo. E sempre esses nossos 4 movimentos, eles não eram, no começo a gente não sabia que a gente ia para isso, né? A gente tinha uma intenção, a gente tinha uma vontade, mas quem foi dando norte para a gente foram vocês por meio da avaliação, tá? Os formulários que vocês preenchem semanalmente, agradecemos muito os professores que vão dando essa devolutiva para a gente, que vão fazendo a avaliação no formulário. Eu quero Google Forms, tá? Eu quero falar de alguma coisa assim, eu tô com um problema nesse sentido. É isso que foi fazendo essa construção desse processo de formação continuada com vocês, tá? E, lógico, também o momento de interação. As nossas conversas, né, naquele momento de interação, é que a gente vai dando esses direcionamentos também.
A devolutiva, o que vocês mandam no formulário, nós estamos mandando aí por e-mail as respostas para vocês, tá? Aos poucos. Agora a gente começou a agradecer as pessoas que estão elogiando a TPC. E parabéns, está ótimo, a gente sabe que a gente está indo na direção certa. Mas a gente não estava mandando devolutiva. Começamos agora. A gente realmente acaba mandando devolutiva para quem estava apontando problema, perguntas, dúvidas. Aí sim as devolutivas. E as devolutivas no momento da interação. Nas nossas conversas, muita coisa acontece. Então, queríamos realmente que vocês tivessem clareza, tá? De como é esse projeto de formação continuada que foi construindo colaborativamente, processualmente com vocês, tá? Começou no dia 6 de maio e se encerra agora. E como vocês, gente, estão fazendo com os alunos, estão avaliando processualmente, né? A gente também quer fazer uma avaliação nesse momento. Tá, não é só nesse momento, é o que eu estou falando. Os formulários, o que vocês foram pontuando para a gente já está revendo a TPC, que isso tenha ficado muito claro. E nesse momento, a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais simples, né? Os formulários continuarão aí como momentos de avaliação. Avaliação das ATPCs de linguagens. Vamos usar o Mentimeter para criar uma nuvem de palavras que reflita as suas impressões, professor, sobre como a ATPC contribui em seu processo de formação neste contexto de ensino remoto, que também está sendo construído por todos vocês, né? Não tinha nada pronto, gente. Quem está construindo são vocês. Escolha 3 palavras que definam como as ATPCs da área de linguagens têm contribuído em seu processo de formação continuada. Não quisemos realmente restringir isso à questão do ensino remoto, porque vocês já disseram para a gente, tudo que vocês estão aprendendo agora, ou vocês já faziam no presencial, ou vocês não vão abrir mão no presencial. Então, acho que é um processo mais amplo, e a gente queria entender como que esses ATPCs estão contribuindo nesse processo de formação continuada de vocês, tá? 3 palavras. Aí, Joyce, vou pedir para você assumir agora, tá? Você quer fazer agora? Você quer deixar para o momento de interação? Perdão, eu não te perguntei isso antes. Não, pode projetar, por favor, Rô. Importante que eles vejam, porque tem o site Mentimeter, né? Tem bastante gente que já até usa, mas tem 2 formas de entrar. Então, para criar é um site e para responder, né, a nossa nuvem, para formar a nossa nuvem de palavras, vocês vão entrar num outro site para responder, vamos dizer assim. Então, vocês vão digitar no Google lá, pode ir projetando, Rô. Vocês vão digitar no Google lá, mente.com, e vocês vão abrir, que vai aparecer essa tela aí para vocês. Ele vai estar escrito Mentimeter normal, mas o site que vocês vão digitar é mente.com. Vocês vão digitar essa senha, esses numerozinhos vão estar cinzas aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles vão estar. Vocês vão clicar em cima desses números, digitar em cima, que ele já sai. Então, que senha que vocês vão digitar? 1, 2, 2, 8, 4, 7. Essa é a senha que vocês vão digitar para responder a nossa nuvem de palavras, tá? Depois que vocês digitarem esse número, vocês vão clicar ali e vão submeter, então, essa resposta para a gente. Clicando aí, ele vai para a próxima tela. Depois a gente vai voltar aqui para que eles possam fazer agora, Joyce? Ah, pode ser, pode ser. Tá, então vamos lá. Aí vocês clicando, né, eles vão abrir novamente a pergunta que a Rosane fez para vocês e vocês vão digitar as 3 palavras, tá, pessoal? Então tentem realmente digitar palavras para ficar bacana, então, nosso compilado aí da nuvem de palavras com relação a como, né, esses ATPCs da área de linguagens têm contribuído em seu processo de formação continuada. Aí, digitando, vocês vão clicar de novo para submeter essa resposta para a gente. E aí ele vai aparecer um coraçãozinho, né? Sua resposta foi enviada e
ela já vai vir para a gente. No dia da interação, né, no momento da interação, nós vamos mostrar para vocês, então, essa nuvem de palavras, como é que ficou. Então, e nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a resposta de vocês. Acho que era isso, Rô. Tá, então acho que podemos voltar aqui, então, e dar esse tempinho, então, gente, tá? Vamos marcar aqui 3 minutinhos e aí a gente volta para se despedir de vocês, por favor. Marcando 3 minutos. Pensem nas 3 palavrinhas aí. Não deu tempo? Não tem problema. É só dar pause e continuar respondendo. A hora que vocês terminarem, tá? Vocês deixam o vídeo correr. Marcos, você pode abrir sua câmera? Ah, você tá sem áudio, tá? Oi, tá aqui. E é isso, gente. Agora a gente vai lá para o momento de interação para conversar. Agradecemos muito a participação do Marcos. Eu que agradeço. E é isso. Daqui a pouco a gente se encontra lá na interação. Tchau, gente. Tchau.